Dominus enim prope est. O Senhor, portanto, está perto. Meus amados irmãos, estamos no terceiro domingo do Santo Advento. Já nos aproximamos da festa do nascimento de Nosso Senhor, de Nosso Salvador, no Santo Natal. Estamos praticamente a uma semana do Natal. E a igreja nesse terceiro domingo se reveste de um tom de alegria, até mesmo bem expresso nas cores dos paramentos. Hoje a liturgia deixa um pouco de lado o roxo da preparação, do rigor, do advento, não é? Para que nós nos alegremos com a vinda iminente de nosso Salvador. Portanto, os paramentos róseos são uma marca, tanto em um domingo da Quaresma, como também em um domingo do Advento, para nos lembrar desse fato, né? Nosso Senhor está perto de nós e por isso é motivo de alegria. Até mesmo as flores no altar simbolizam isso, né? Coisa que nos outros domingos nós não temos. É interessante porque São Paulo, na primeira leitura aos Filipenses, ele coloca logo um tom do motivo desta alegria. Ele começa mesmo dizendo, quase que reforçando, repetindo, usando duas vezes a mesma palavra, né? Gaudete semper in Domino, iter udico, gaudete. Então, alegrai-vos ou regozijai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Essa repetição é marcada muitas vezes na Sagrada Escritura, não é? Principalmente nos Salmos. É muito comum a gente notar o pensamento que é repetido para que aquilo fique bem claro, bem marcado na nossa consciência. Mesmo na liturgia a gente faz isso muitas vezes, não sei se notaram, não é? Por exemplo, no momento do Kyrie, a gente repete por 3 vezes o Kyrie, 3 vezes o Christe, né? Também no Sanctus há essa repetição, no Agnus Dei, não é? Por quê? Porque a gente, a modo de invocação, a gente repete para que a nossa oração como que chegue mais perfeita, não é? Chegue até o coração de Deus, não é? Então há essa repetição. E é interessante porque na nossa própria vida espiritual, a repetição das ações, elas são uma verdade, não é? Uma constante. Nós todos os dias fazemos as nossas orações da manhã, todos os dias nós fazemos as nossas orações pessoais, não é? Por quê? Porque temos que repetir. As coisas boas precisam ser repetidas, né? Precisam ser marcadas. E São Paulo começa a liturgia de hoje falando isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aliás, é até a antífona de entrada desta Santa Missa. Qual é o motivo da alegria? O motivo da alegria está descrito logo abaixo. Dominus prope est. O Senhor está perto. Aliás, esse pensamento, ele é um pensamento marcante também no todo o tempo do Advento. A proximidade de Deus. E é interessante porque quando nós olhamos para a manjedoura, quando nós contemplamos o mistério da encarnação do Verbo, a gente vê um Deus imenso que se faz pequeno para nos atrair a Ele, não é? O mistério da manjedoura, da encarnação do Verbo, é um Deus tão grande, tão santo, que se aproxima de nós pecadores. E embora Ele não ache lugar, hospedagem em Belém, não é? Que é símbolo do nosso não acolhimento, não é? A Deus, nosso Senhor. No entanto, Ele se coloca ali como um bebê, como uma criança, para nos atrair a Ele. Portanto, a bondade de nosso Senhor, não é? É interessante porque o próprio São João, em uma outra passagem, ele fala isso, olha, de tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Então, é tanto amor de nosso Senhor, que Ele nos entregou aquilo que Ele tem de mais precioso. É como se Deus Pai, né, olhasse para tudo aquilo que está ao seu redor, e amando tanto-nos, amando a humanidade de maneira tão imensa, tão grandiosa, Ele pegasse aquilo que Ele tivesse de mais precioso, a pedra preciosa, não é?
e nos entregasse, nos entregando, portanto, o seu próprio Filho. Por isso, esse é o grande motivo da alegria. Não é uma alegria efêmera, não é uma alegria passageira, simplesmente fruto de um sentimento, não é, que nós temos e logo depois não temos mais. Não, a alegria cristã deve ser uma marca de um bom cristão. O próprio São João Bosco, ele dizia isso, né? Que é preciso que o cristão sempre se alegre. Um verdadeiro cristão está sempre alegre, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das cruzes, dos contratempos, porque a sua vontade, ela está sempre unida a Deus. E mesmo que nos aflijam provações, a gente sabe de que essas provações chegaram até nós, porque passaram pela vontade santíssima do Senhor. Então, nada me amedronta. É aquela frase de São Paulo tão conhecida, né? Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Então, esse grande motivo da nossa alegria. Agora, é interessante que depois São Paulo continua dizendo assim: por nada vos inquieteis, nihil solicititis, mas em toda oração fazeis subir até Deus os vossos pedidos. Então, esse é o tempo propício para a gente fazer bem a nossa oração. O tempo do Advento é um tempo que nós somos chamados a nos aproximar da encarnação do Verbo pela vigilância. É o tempo que nós somos chamados à oração, a oração pessoal. Fazer as orações que já fazemos, mas fazê-las com um renovado empenho, não é? Fazê-las com mais paixão, com mais entusiasmo. Por exemplo, participar da missa, mas participar de uma maneira diferente. Assistir a Santa Missa, não como assistimos, por exemplo, uma partida de futebol, não é? Ou um teatro, uma apresentação teatral. Não, mas participar da Santa Missa, estando ali com aquela disposição. O que é que Deus vai falar para mim? O que é que Deus vai me dizer nesse dia? O que é que Deus tem reservado para mim? Né? E ir com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor, porque Ele vai falar. Em alguma coisa, em algum versículo, em algum ponto, nosso Senhor vai falar com você e vai lhe dizer alguma coisa. Qual é a mensagem de nosso Senhor nesse domingo para ti? Né? Então é preciso ouvir a voz de nosso Senhor. Já no Evangelho aparece a figura de São João Batista, mais uma vez. É um personagem também que a igreja coloca nesse tempo do Advento, ocupando 2 domingos dos 4 domingos do Advento. Porque São João Batista é uma figura meio enigmática, né? Estava lá no deserto pregando a vinda do reino. E ele era um homem ascético, né? Um homem dado ao ascetismo, aos exercícios mais difíceis. Se alimentava com gafanhotos, com mel silvestre, não tinha luxo, se vestia de uma maneira rústica, com peles de camelos, né? E ele apontou nosso Senhor. Por que a igreja coloca nesse domingo também a figura de São João Batista? Porque ele nos aponta aquilo que é essencial. São João Batista, ele responde a uma interrogação nesse domingo aos emissários de Jerusalém. No domingo passado, se nos lembramos, é aquela pergunta do próprio São João Batista para Jesus. E Jesus elogia a São João Batista, né? Pela sua constância e pelo seu amor ao essencial. Não era um homem dado a vaidades, nem um homem inconstante. Então são 2 virtudes que aparecem para nós no domingo passado. E nesse domingo, então, perguntam para São João Batista: Tu quis és? E você? Você é quem? Que dizes de ti mesmo? Essa pergunta feita pelos sacerdotes de Jerusalém para saber quem era João é uma pergunta que também é direcionada a nós. Muitas vezes a gente faz a meditação em cima, né, da humildade de São João Batista, não é? Mas hoje nós poderíamos meditar de maneira diferente. Se essa pergunta fosse feita para nós, para você, o que você diria? Isso mesmo. E você? O que você diz de você mesmo? Quem é você? É uma pergunta um tanto filosófica, profunda, não é? Mas que faz sentido. Por quê? O que é que nós somos diante de Deus? Ou seja, quanto valemos aos olhos do Senhor? O que é que nós somos no parecer de Deus que conhece todas as coisas? Às vezes
no meio da sociedade, no ambiente que nós vivemos, nós aparentamos ser algo que nem sempre na realidade somos, não é? Mas Deus não. Diante de Deus, tudo é transparente. Deus penetra com a sua onisciência o mais profundo da nossa alma, do nosso ser, e nos conhece. Ele profundamente nos conhece. Sabe quando acertamos, sabe quando erramos, conhece todos os nossos pecados, aqueles que nós já nos arrependemos e por isso os confessamos, aqueles ainda que talvez nós ainda não tenhamos confessado, talvez aqueles pecados que estão lá ainda no fundo da alma, não é? Naqueles territórios em que o Evangelho ainda não chegou. É interessante porque é preciso nos confrontarmos. Quem eu sou diante de Deus? Por que dessa pergunta? Porque fizeram-na ao precursor do Senhor. E o que é que ele responde? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Ele não se considerava, ele não se achava. São João Batista, a vida dele se identifica com a missão dele, não é? Por isso ele diz, eu sou uma voz. E qual voz? Preparai os caminhos para o Senhor. Então é interessante isso. Vamos nos confrontar nesse tempo do advento, não é? E vamos pedir a nosso Senhor que Ele revele a nós quem nós somos. É preciso sim que nós nos revelemos diante de nosso Senhor, não é? É interessante que quando há uma discussão entre duas pessoas que convivem muito tempo, por exemplo, os cônjuges, né, marido e mulher, quando há uma discussão, um joga para o outro o defeito que o outro tem. Não é assim? Ah, você é isso e aquilo outro. Ou seja, se revela aquilo que o outro é. Se nós quisermos saber quais são os nossos defeitos, vamos perguntar às pessoas que convivem conosco. Dificilmente a gente vê o próprio defeito. Na verdade, a gente não gosta de ver o próprio defeito. As nossas manias, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas paixões que nos prendem, não é? Mas diante de nosso Senhor, a gente precisa abrir a nossa consciência para limpar a casa para a chegada do Salvador. É isso que nosso Senhor quer de nós, não é? Que não aconteça conosco aquilo que aconteceu entre os judeus no tempo de João Batista. São João Batista termina o Evangelho dizendo assim, uma palavra muito forte, né? No meio de vós há alguém que vós não conheceis. Que não aconteça isso conosco, não é? Nosso Senhor está no nosso meio, está na nossa alma, de alguma maneira, ou pela graça, ou porque está presente em todos os lugares, não é? Então que nós conheçamos a nosso Senhor. Mas para isso, como dizia Santo Agostinho fazia essa oração belíssima, né? Domine, nover in me, nover in te. Senhor, fazei que eu me conheça, fazei que eu vos conheça, que eu me conheça para odiar os meus pecados, e que eu vos conheça para vos amar. Peçamos então a nosso Senhor nesse domingo, que nós possamos nos alegrar pela proximidade de nosso Senhor que vem para nos salvar, e vem nos salvar de nós mesmos, das nossas próprias misérias, mas com toda sinceridade e franqueza, abramos a nossa consciência, não é? E peçamos a nosso Senhor que nós conheçamos a nós mesmos, os nossos defeitos, para odiá-los, e assim vamos nos preparar bem para a chegada de nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.